Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Paulo, sou estudante do curso de Economia do campus Central da UERN e esse é o nosso podcast Economia Explica. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E o nosso convidado de hoje é o professor Fábio Hunter, ele que é servidor público, especialista em direitos humanos e coordenador de turmas preparatórias para concurso. E a gente vai conversar com ele hoje sobre concursos públicos e economia, quais são as perspectivas de carreira e o impacto do cenário econômico atual nesse ramo de atuação. Então, vem com a gente nesse novo episódio. Seja bem-vindo, professor Fábio, ao nosso podcast. É uma honra para a gente estar recebendo o senhor aqui para poder conversar sobre esse ramo que está em ascensão, né, hoje em dia, que é o ramo de cursos preparatórios, né, para concurso e o ramo da educação, do mercado da educação como um todo. Então, bem-vindo ao nosso podcast. Paulo, eu que agradeço o convite. Estamos aqui para trazer todas as informações pertinentes ao nosso público. Ótimo. E aí, para a gente começar já no cerne da questão, a educação preparatória para concursos é um segmento em crescimento, como eu já falei. E aí, como o senhor enxerga o papel desse mercado no fortalecimento econômico, principalmente do setor educacional, com relação aos incentivos de desenvolvimento e também como essa área, né, de preparação para concurso público tem ajudado a moldar os profissionais que futuramente estarão atuando, né, na administração pública? É uma área muito promissora, né, principalmente pós-pandemia. Na verdade, nós podemos dividir o segmento de cursos preparatórios para concurso, principalmente na modalidade online, em três segmentos, né? Na faixa de lá 2008 para 2009, nós tivemos a primeira grande evolução, aqueles cursos telepresenciais, que você tinha que ir até a sede, isso perdurou durante muito tempo, né? O saudoso Luiz Flávio Gomes foi um dos precursores aqui do Brasil. E um outro salto que nós tivemos, né? Teve uma evolução, 2008, 2009, 12, 13, 15, e uma outra grande evolução que nós tivemos foi o pós-pandemia, né? Com a implementação de novas tecnologias, até então, às vezes restritas ao ambiente acadêmico, como tinha o Google Classroom, depois o Google Meet, né, expandiu para todo mundo e outras plataformas. E hoje o setor educacional, principalmente para concurso, né, fazendo esse recorte para concurso, é um segmento que cresce muito no Brasil inteiro. Em todas as regiões do Brasil nós temos diversos cursos preparatórios, seja daqueles mais acessíveis, aqueles cursos que são nacionais, né, nós temos hoje verdadeiras empresas para concurso público, em que cada vez mais qualifica o candidato para os certames. Eu sempre digo que as provas, o nível de exigência dela hoje, ela é bem maior do que o nível de exigência de uma prova de 15 anos atrás. Porque hoje o acesso à informação está amplo, geral e restrito. Então, todas essas grandes empresas hoje de preparatórios para concurso, eles mantêm canal, por exemplo, no YouTube, com milhares de horas grátis para o aluno. Certo? E se ele se interessar por óbito, ele vai para a base lá de dados e faz a aquisição do curso. E isso tem um impacto no servidor que vai entrar, porque como o processo seletivo ele está mais rígido, então exige que aquele servidor, que aquele estudante, ele se prepare mais, ele tenha mais conhecimento, certo? E, por tabela, há uma tendência que o serviço público ele venha a ganhar, a somar com isso. Nós vamos falar de uma forma bem rápida de cifras, né, de questão de faturamento. Hoje nós temos curso preparatório no Brasil que já está adquirindo faculdade. Você vê como é um ramo muito promissor. Nós temos um grande curso nacional que há um ano, mais ou menos, adquiriu uma faculdade. Então, assim, quando você já chega, a empresa chega ao nível de você adquirir uma faculdade, porque você já está muito grande, né? Muito estruturado dentro do mercado. Então, é algo muito promissor, como eu disse no início, né? A pandemia trouxe essa benesse, vamos por assim dizer. Porque hoje, Paulo, nós podemos pegar curso, curso para professor do Rio Grande do Norte, por exemplo, nós podemos ter o professor do Rio de Janeiro. Coisa que há 10, 15 anos atrás nós não tínhamos, porque você tinha que trazer o profissional, e hoje não. Pode estar em qualquer parte do Brasil que online a gente consegue trazer ele para as salas de aula.
Ótimo. O senhor já entrou um pouco no que seria o meu próximo questionamento, que é com relação às inovações tecnológicas. E aí eu gostaria de saber, em todos os episódios, a gente tem discutido com os profissionais de diversas áreas como as novas tecnologias, as inteligências artificiais têm influenciado, né, cada área de atuação. E aí, no seu ramo, no ramo educacional, como essas inovações tecnológicas têm influenciado? A inovação, Paulo, ela é de forma muito positiva mesmo. Eu fui, antes, né, antes de ser servidor, fui estagiário do Ministério Público, tá, não me habituo a chamar ele de doutor, né, do professor Armando Lúcio, promotor de justiça. E lá, Paulo, eu lembro que quando a gente estava mudando a sede de um canto para outro no Ministério Público, a sede era aqui no centro de Mossoró, e foi ali, né, próximo ao fórum, eu lembro que eu encontrei uma caixa que tinha seguramente umas 60 fitas VHS. E eu perguntei a ele, professor, o que são essas fitas? Ele disse, era um curso de atualização que o Ministério Público tinha comprado para os membros do Ministério Público. Veja, estou falando de 95, 2000, mais ou menos. Então, você comprava um curso de São Paulo, ele vinha nas fitas VHS, milhares de fitas, depois veio o DVD. Com a expansão da tecnologia, né, como eu disse, o LFG democratizou o ensino para concurso no Brasil, a verdade é essa, trazendo para a possibilidade de vocês ter aula de grandes professores do Brasil inteiro. Aqui em Mossoró, nós tínhamos uma sede do LFG, então você tinha aulas dos professores mais renomados do Brasil, coisa que você não tinha acesso antes disso. Já foi um grande salto, um grande boom na época. Porém, nós tínhamos diversos problemas logísticos, na questão de grande centro, estacionamento, internet. E aí, depois, outras empresas, como o Seles, né, o Renato Saraiva, ele teve a ideia, no lugar de você se deslocar até a sede do curso, o curso estaria dentro da sua casa. E aí coincidiu, Paulo, de ser exatamente no momento em que a internet no Brasil ela deu um salto. Você hoje tinha, né, na época, você tinha a internet no seu celular. Você tinha uma internet banda larga na sua casa e acessível a uma grande parte dos brasileiros. Veio a pandemia e hoje nós estamos vivendo, dentro do ramo educacional, a expansão das inteligências artificiais. Então, hoje a inteligência artificial, ela consegue, por exemplo, transcrever uma aula. Eu dou uma aula de 2 horas, né? Você solta um vídeo, vamos pegar o Panda Vídeo, por exemplo. O Panda Vídeo, é onde você deposita o vídeo, né, para distribuir, ele, entre outras empresas, né? Você consegue transcrever, você consegue fazer um resumo da sua aula pela inteligência artificial. Você consegue, por exemplo, questão de simulados, né? Já existem plataformas de simulado em que você responde e a inteligência artificial já gera a resposta. E se você tiver dúvida, ele gera uma resposta da sua dúvida. Então, assim, a tecnologia hoje ela chegou, sem contar que, por exemplo, hoje você, no seu celular, você tem acesso a todos os cursos, coisas que há 20 anos a gente não tinha. Então, hoje você tem um curso preparatório no seu bolso, que é o seu celular, no seu tablet, no notebook, onde você estiver. Nós temos no curso um aluno da turma de professor que ele está em Portugal. Então, ele assiste a aula para o concurso do Rio Grande do Norte, para professor do Rio Grande do Norte, em Portugal. Então, veja como é que nós estamos hoje em matéria de tecnologia. Hoje, as inteligências artificiais conseguem mapear perfil de prova. Antes, aquilo que a gente fazia, pegava todas as provas e analisando. Hoje, as inteligências artificiais elas já conseguem, por exemplo, filtrar o que mais caiu na prova. E já tem inteligência artificial fazendo perspectiva do que pode cair em prova de concurso. Está analisando o perfil de como foi os últimos concursos e assim sucessivamente. Então, a gente está vivendo hoje uma outra era, não só na educação, diga-se de passagem, né, mas nós estamos vivendo uma outra era hoje, que é da inteligência artificial dominando todo e qualquer segmento. Se você pegar qualquer segmento, do mais simples ao mais complexo, nós temos aí a inteligência artificial agindo. Então, eu digo que hoje nós estamos vivendo uma outra evolução. Assim como a gente viveu 2010, 2008, 2009, uma evolução de não prezar dos cursos preparatórios locais, eles serem suprimidos por cursos telepresenciais, hoje a inteligência artificial está revolucionando o modelo de estudar.
Perfeito, mas aí agora a gente vai entrar numa questão mais voltada, né, para a parte da economia e também para a questão, principalmente, de demanda e de oferta no seu ramo de atuação. E aí o questionamento é o seguinte: como o senhor avalia a influência do cenário econômico, né, na procura por cursos preparatórios? Há um aumento em tempos de estabilidade econômica? Sim, sim. E eu, como professor e coordenador, eu passei pelo período de pandemia, a gente passa por mudança de governo, e sempre que nós temos uma oscilação, na questão econômica, nós temos uma maior procura por concurso público. Então, a gente percebe isso em mudança de governo, por exemplo, quando muda o presidente, partido A, ou B ou C, é que você sabe que aquele presidente ele tem uma linha de fazer mais concurso público, então nós temos uma procura maior, uma demanda maior, e crises econômicas. Eu sempre digo que no momento de crise, no momento como a gente viveu aquela pandemia sanitária, o serviço público ele contrata e a iniciativa privada ela demite. Isso é um fato. Então, nós percebemos que há, sim, sempre uma procura em momentos bem específicos. Na verdade, a procura para concurso, ela não para, ela é constante. Porém, como você disse, a gente tem picos, né? A depender do momento econômico, nós temos pico de procura para cursos, principalmente quando nós temos algo anormal, a exemplo do que nós tivemos pandemia, mas graças a Deus é 1 em 1 milhão. Mas nós sempre temos, principalmente, em mudança de governo. Se é do governo que diz, eu vou fazer concurso aos mais procurados, por exemplo, INSS. Então, você sabe que hoje a fila do INSS é mais de 1.800.000 pessoas. Então, quando a mídia joga essa informação, todos os portais de notícias rodam essa informação, que no INSS há uma fila de 1.800.000 pessoas esperando a resolução do benefício, entrada, concessão, enfim, nós temos uma procura, gera uma demanda para aquela pessoa que estava pensando em fazer o concurso do INSS, fazer o curso preparatório. É muito interessante. Nós também temos essa parte da informação. Quando a grande mídia ela joga uma informação, as pessoas tendem a filtrar aquela informação, como se o concurso fosse sair amanhã, e aí gera uma demanda e gera uma procura por turmas preparatórias. Isso a gente percebe, por exemplo, no INSS, quando sai alguma notícia sobre a área policial. Às vezes fala, a pessoa está nem estudando. Viu uma notícia, aí não, agora eu vou estudar. Uma outra forma, assim, bem rápida de falar a questão de demanda de concurso é quando a pessoa, às vezes, está insatisfeita com o seu trabalho. Ele quer mudar, por algum motivo ele quer mudar, ou então, quando ele já é estável e quer progredir. A gente tem várias formas, mas é sempre uma procura constante, com alguns picos em determinados momentos. Professor, só mais uma questãozinha relacionada a essa parte da procura pelos concursos. A gente tem percebido nas entrevistas que a gente tem feito aqui que muitas áreas, né, e muitos profissionais que antes eram mais conhecidos por serem profissionais liberais, como é o caso do economista, né, advogados e outras carreiras que eram conhecidos por serem profissionais liberais, têm optado cada vez mais, né, pelas carreiras públicas, né, por ingressar no serviço público. Isso se dá muito também pela questão da estabilidade, das pessoas entenderem que não serão afetadas em períodos de crise econômica, de queda de salário, algo desse tipo? Com certeza, pô. Com certeza nós temos essa afirmação como verdadeira, né? Antes o que é que nós tínhamos, né? Como você disse, advogado, profissional liberal. Você contava nos dedos o profissional que queria fazer concurso público. Né? Se nós pegarmos há 20 anos atrás, praticamente ninguém queria, a não ser aquele que quisesse ser juiz, promotor, aquelas carreiras que já eram tradicionais dentro do direito. E aí nós tivemos alguns fatores que corroboram isso que você disse. Por exemplo, o aumento, vamos pegar a parte de direito, né? O aumento dos cursos de direito. Aqui na cidade de Mossoró, nós temos na faixa de 6 cursos de direito na cidade. Então, quantas pessoas são formadas por ano? Né? Todas vão advogar?
E aí a gente sabe como a advocacia, no início, ela é complicada, ela é difícil para o jovem advogado. Até você pegar o nome, até você começar a ganhar suas causas, você, enfim, demora muito. Isso não só para direito, mas para qualquer área. Você pega um economista em Mossoró, por exemplo, você pegue um professor, né? Enfim. Então, essas pessoas, elas começaram a perceber que elas, a depender da carreira, elas podem exercer as duas profissões. Então, você é advogado, você faz um concurso para uma área que você não seja impedido de advogar, você faz aquele concurso e passa. Então, no lugar de você pensar, vamos falar em números, né? Ah, eu estou aqui no meu escritório fazendo alguma coisa, estou fazendo 2.000, 3.000 por mês, mas tem mês que é menos, mês que é mais. Eu vou fazer um concurso, que eu estou ganhando uns 4, 5 todo mês, está garantido, o que não me impede de continuar na minha outra profissão. Se a minha outra profissão ela superar o que eu ganho no serviço público, eu passei com peça de demissão, ou, perdão, peça exoneração, demissão não, né? Peça exoneração. A gente vê isso na prática. Às vezes, o advogado, ele entra no concurso, mas ele continua com a advocacia dele. Claro, ele vai ter os impedimentos e tal, mas ele continua com a advocacia dele. E, por vezes, a advocacia, ela cresce, já que agora ele tem aquele suporte financeiro, e a advocacia cresce de tal ponto que ele diz, não, agora eu não preciso mais do serviço público, eu vou abrir mão daquele cargo para continuar na minha advocacia, até porque eu já estou num patamar bem mais elevado do que quando eu comecei. Então, temos muito isso, certo? Dos profissionais liberais que buscam o concurso público. E, Paulo, é assim, não só concurso público que traz uma estabilidade, como os que são regidos por estatutos, mas também, por exemplo, está ocorrendo nesse momento o concurso dos Correios, né? E a gente percebe que muitos profissionais liberais estão fazendo o concurso dos Correios, né? Nesse primeiro momento saiu o concurso para carteiro, muitos profissionais de diversas áreas estão fazendo esse concurso dos Correios porque querem ter essa estabilidade financeira. Claro, a gente sabe que Correio não gera estabilidade, porque a contratação é empresa pública, porém ele quer aqueles 3, 4 mil todo mês seguro para tentar, vamos supor, empreender naquela outra área que ele está. Então, a gente também tem essa possibilidade, mas realmente é uma mudança muito grande de paradigma. Quando a gente vê a área policial também, muitas pessoas, aí como a área policial às vezes é incompatível, né, com a advocacia, em 99% ou 100% das vezes, então a pessoa também abandona, às vezes, sua parte, né, a sua está fazendo na advocacia, por exemplo, e vai ficar somente na área policial. Mas tanto a área policial como a área administrativa, a gente tem muitos profissionais de diversas áreas, não é só direito, eu sei direito porque é o ramo que eu conheço e tal, que eu milito, mas nós temos diversas áreas. Quando a gente abre turmas no curso preparatório, vamos supor, Fundase, quando a gente abriu turma para Fundase, para a Assembleia Legislativa, TJRN, dentre outras áreas, o ERN, por exemplo, nós temos todos os segmentos que você possa imaginar, todos. Acredito que não a área médica, porque a área médica é outra situação, mas tirando a área médica, quase todas as outras áreas nós tínhamos alunos daquelas áreas porque estavam querendo uma segurança todo mês, uma segurança financeira. Perfeito. E aí, professor Fábio, nos seus cursos, né, no curso preparatório do qual o senhor é coordenador, existem disciplinas com foco em economia, finanças públicas, orçamento público? O senhor julga, como que o senhor julga a importância desses temas nos concursos públicos hoje em dia? Nas nossas turmas preparatórias, essas disciplinas elas não entram de forma geral. Por quê? Porque não são exigidas no concurso público, por incrível que pareça. A parte de orçamento público e finanças, nós percebemos mais em concursos de tribunais, quando sai algo para técnico administrativo, um analista administrativo, né, aquela parte que não é formada em direito, MPU, mas assim, não são todos os concursos que pedem essa parte de orçamento. Eu acredito que deveria ser uma matéria que deveria ser constante em todos os concursos, porque é importante que você saiba, que você entre no serviço público sabendo noções básicas de orçamento, porque às vezes, Paulo, a gente reclama, porque isso não acontece. Mas às vezes a gente reclama sem o devido conhecimento, sem saber da peça orçamentária, sem saber
que o Estado ele tem um limite de gasto, ele só pode ir até aqui, ele não pode ir mais do que isso, certo? Então, assim, são muito específicos os concursos que pedem a questão de orçamento público, de finanças, certo? A Polícia Civil, né, ela deu uma mudada na sua grade aqui da, do último concurso, né? Deixou de ser um concurso jurídico, então a gente já vê a questão, já abordando assuntos como orçamento. Então, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte deu uma mudada no seu perfil, deixou de ser um concurso eminentemente jurídico, vamos por assim dizer, para o agente e o escrivão. Antigamente o concurso era somente direito e inseriu outras matérias. A exemplo de contabilidade, né? Contabilidade foi inserida dentro do concurso da Polícia Civil, é uma tendência, e outros estados também estão fazendo isso para agente e escrivão, certo? Mas são pontuais, não são todos os concursos que têm essa exigência de finanças públicas, de orçamento, né? Infelizmente não é. Deveria ser, porque o servidor entraria mais esclarecido dentro do serviço público, entendendo como é que funciona a máquina pública. O grande problema é que, às vezes, o servidor, Paulo, ele entra, né, ele foi o primeiro lugar geral, mas aquelas disciplinas que são cobradas, às vezes, não tem nada a ver com o seu cargo. Quando eu fiz, por exemplo, o vestibular de Direito da UERJ, eu estudei História, Geografia, Literatura. Não me serviu na minha prática profissional, serviu para a minha prática de mundo. Discutir política com as pessoas, mas na minha prática profissional, né, seja como professor, seja no ramo do direito, não me interferiu. Então, eu tive que aprender algo que eu não fui utilizar na prática. Então, a gente poderia pensar no futuro próximo que os concursos começassem a exigir algo que você utilizasse na prática. Quando a gente pega aqueles cargos mais elevados, a exemplo de auditor fiscal, aí não, a gente já tem a exigência. Quando a gente pega na lista da Receita Federal, já tem. Técnico da Receita Federal, já tem. Mas outros cargos que também trabalham direto e diretamente com isso, não tem. Por exemplo, a UERN teve um concurso agora, não teve. E a UERN tem servidores que trabalham com questão de orçamento, questão de finanças, mas o servidor que entrou agora, não. Ele não foi exigido dele, pelo menos o do nível médio, que tivesse esse conhecimento específico. Uma pena, né, que esses temas não são cobrados até para que pudesse estimular uma melhor visão de mundo, de análise, né, de contexto socioeconômico do Brasil e da localidade onde esse servidor vai atuar. E, com Recentemente, a gente teve um convidado aqui, o André, e ele, assim, vinha de uma carreira em cargos públicos, uma carreira vasta, já tinha sido auditor de Tribunal de Contas, analista de Tribunal de Justiça, e, por último, né, ele estava como auditor fiscal da Secretaria da Fazenda, e ele é economista de formação. E, assim, despertou muito interesse, né, nos estudantes, principalmente nos estudantes de economia que nos assistem, que nos acompanham, com relação a essas carreiras no setor público para o profissional, né, graduado em economia. E aí eu queria saber do senhor quais as principais carreiras hoje voltadas para os profissionais de economia que têm perspectiva de abrirem vagas nos próximos concursos públicos ou que existe necessidade. Isso é uma pergunta bastante interessante e vamos começar com o Rio Grande do Norte. O secretário Pedro Lopes, né, secretário da Administração, ele anunciou há cerca de uns 2 meses um concurso que nós vamos ter daqui 1 ano e meio, acredito que 2 anos, porque no Rio Grande do Norte anuncia-se um concurso hoje, mas o trâmite vai rodando, rodando, né, e ocorre daqui 1 ano e pouco. Isso é fundamental que ocorra, porque ele anunciou o concurso de auditor fiscal do Estado, um concurso que há muito tempo não é realizado. É um concurso que vai pagar seguramente 17, 18, 20 mil mês, certo? Então, para você que é estudante de economia, você que está nos assistindo, você tem interesse, você tem um sonho, comece a estudar. Porque a gente está falando, Paulo, de um concurso em que o estudante de economia, ele tem um diferencial, porque ele já está inserido nessa parte de finanças, parte de orçamento. Quando você pega, por exemplo, quando você é graduado em Direito, é mais difícil você ir para essa área da auditoria fiscal. É tanto que é raro você ver um auditor fiscal formado na área de Direito.
É muito difícil. Qual é o profissional que você vê mais? Engenharias, economistas e contadores. São as pessoas que você mais vê nesses cargos de auditoria fiscal. E a auditoria fiscal, eu digo que é o principal concurso para quem é dessa área. Por quê? Nós temos auditorias municipais, tivemos agora, para auditor do Municipal de Mossoró, nós vamos ter no estado do Rio Grande do Norte, concurso muito visado, e nós temos auditores da Receita. Então, quem está se formando agora, ou quem está na metade da faculdade, porque é um erro, Paulo, às vezes, a gente pensa assim, eu já passei por esse erro. Eu estou na metade da faculdade. Não vou fazer o concurso agora, porque eu estou na metade da minha faculdade. Não vai dar tempo. Primeiro, a gente parte do pressuposto que a gente vai fazer esse concurso agora e já vai passar em primeiro lugar, já para ser chamado. Certo? Quem vai fazer o primeiro concurso é sempre assim. Eu já fiz meu primeiro concurso, eu sei como é. Então, quando você vai fazer, você vai com a expectativa lá em cima. Eu vou ser o 01, eu vou passar. Quando você percebe que o concurso é uma construção, você começa a perceber que você precisa de tempo. Então, quem está na metade de uma faculdade, por exemplo, eu recomendo, quer a área da auditoria fiscal, comece a estudar. Porque nós estamos falando de um concurso de 14, 15, 16 matérias, 17 matérias às vezes. Concurso em que, Paulo, as pessoas rodam o Brasil todo. Eu que acompanho essa questão de concurso público, você pega os IS, né? Quando é municipal, eles tratam como concurso dos IS. Então, IS Florianópolis, IS Brasília, IS Rio de Janeiro, ISS Mossoró. E Mossoró, quando saiu o concurso, virou notícia nacional, porque a galera sai do Brasil todo fazendo esses concursos. Claro que prefeitura pequena, prefeitura e município menor está pagando aí seus R$ 2.000, R$ 2.500, paga menos, porque, óbvio, é na capacidade do município. Mas nós pegarmos Mossoró, nós pegarmos Natal, ISS de Fortaleza, auditor do Rio Grande do Norte ou qualquer outro auditor fiscal do Estado, auditor fiscal da União, né, auditor fiscal da Receita Federal, nós pegávamos técnico de controle do TCU, Tribunal de Contas da União. Então, são concursos que são palpáveis, né, a carreiras como economista, contabilidade, enfim, já que tem um trato maior nessa área muitas vezes, de exatas, certo? Porque o grande diferencial, às vezes, não é da parte de direito, porque o direito que cai para o direito tributário, o direito constitucional, o direito administrativo, não são ramos difíceis. Agora, você pega uma específica de economia, por exemplo, então, o profissional que está se formando, que estuda aquela área, tem bem mais condições de ter uma melhor prova na sua área do que eu, por exemplo, que dou aula de direito constitucional, eu vou ter que parar para aprender. Enquanto o estudante, ele sabe, né, o estudante de economia, ele sabe aquela disciplina, eu vou ter que parar para começar a estudar, começar a entender. Então, eu sempre digo, o direito ele não é difícil de aprender. Agora, quem é do direito para aprender outras áreas é muito complicado. Você pegar um juiz, pode pegar um juiz que passa em primeiro lugar, você botar para ele fazer um concurso que não é da área dele, ele com certeza não vai ser o primeiro lugar, porque são disciplinas diferentes. Então, quem está na faculdade, recomendo, ó, o auditor fiscal do Estado do Rio Grande do Norte, muitas vagas, muitas vacâncias, certo? Remuneração muito boa. ISS municipais, Mossoró teve agora, então não vai ter nos próximos anos. Mas nós temos outros municípios aqui que têm possibilidade de ter. Ceará, logo aqui, quase toda a prefeitura está lançando. E daqui a alguns anos também o concurso da Receita Federal, seja para técnico, analista ou até mesmo auditor fiscal. Ótimo. Infelizmente, professor Fábio, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Espero que seja a primeira de muitas outras que a gente ainda possa ter. Gostaria de agradecer o senhor por ter aceitado o convite e dizer da satisfação para nós, né, enquanto estudante da UERN, e que fazemos parte de um projeto da extensão da UERN, está recebendo do nosso podcast um professor hoje, empreendedor, organizador de turmas para concurso, servidor público com uma carreira bem estabelecida no município de Mossoró e que é egresso da nossa universidade, né? Então, muito nos honra a sua presença aqui. E aí, deixar agora esse momento final para o senhor fazer suas considerações, divulgar suas redes sociais e deixar, né, sua mensagem, a mensagem que o senhor queira passar para os nossos estudantes da UERN e todos os nossos ouvintes e
as pessoas que nos acompanham no canal no YouTube. Paulo, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre disponível. E eu deixo uma mensagem para você que está estudando nesse momento da UERN. Como o Paulo disse, eu sou com muito orgulho, egresso da UERN. Eu estudei durante 3 anos para passar no vestibular que eu queria, eu sou graduado em Direito. Então, eu cheguei no curso preparatório, à época que hoje não existe mais na cidade, eu cheguei sem saber praticamente de nada, apesar de sempre ter sido de escola particular, mas eu cheguei com a base zero, e nesses 3 anos eu moldei, dentro desse curso preparatório, o que eu sou hoje. Porque na época do meu vestibular, era bastante concorrido o curso de Direito. Então, eu ingressei na faculdade de Direito, ingressei no curso que eu queria. Eu andei no ônibus Boa Vista, que fazia a linha de onde eu morava até a UERN. Então, se você hoje está aí nos assistindo, se você está com alguma dificuldade, não sei qual é a sua dificuldade, as dificuldades elas são individuais, né? Quem sabe onde o sapato aperta não é quem vende, é quem calça. Mas se você está passando por alguma dificuldade, eu posso deixar aqui uma mensagem para você que se você batalhar, você vai conseguir, certo? Então, se você se dedicar, se você tiver humildade, se você persistir, a palavra de hoje, Paulo, é persistência, porque a gente está desistindo muito fácil. A geração de hoje, ela desiste muito fácil, ela desiste na primeira derrota. Se eu tivesse desistido na primeira derrota, ou se eu tivesse desistido, quando as pessoas olhavam para mim e diziam que eu não tinha capacidade, eu não seria nada hoje na vida, certo? Eu não chegaria onde eu cheguei e aonde eu quero chegar. Então, para você que está aí, por mais que você tenha dificuldades, por mais que você tenha pessoas dizendo que você não consegue, que você não é capaz, que isso, aquilo, outro, esqueça. Faça uma blindagem na sua mente. Coloque o seu sonho na sua frente. Auditor fiscal pode ser para você, analista pode ser para você, carreiras policiais, enfim. Você pode chegar aonde você quiser. Vai depender do seu esforço e do seu sonho. E, principalmente, seja humilde sempre. Nunca esqueça de onde você veio. Nunca esqueça as suas origens, né? Então é isso, eu agradeço. Minhas redes sociais, tem o meu Instagram, @prof.fabiohunter, né? Se quiser seguir, bater um papo lá. E aí, Paulo, estou totalmente disponível. Qualquer outro convite aí, estamos aí para falar desse universo de concurso, empreendedorismo e assim sucessivamente. Muito obrigado pelo convite. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso último episódio desta temporada do podcast Economia Explica com o professor Fábio Hunter. Então, gostaria de pedir para vocês que nos sigam lá no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube, curte, comente e compartilha. E a gente se encontra na nossa próxima temporada. Tchau, tchau e até breve.